Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho sobre câmera shake. Esse aqui é o resultado do câmera shake. E já deixa aquele like que ajuda bastante o canal e vamos pro vídeo. Eu vou usar o meu projeto de sempre, o projeto do jogo completo. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem o projeto e acompanharem se vocês quiserem. E vamos lá, vou usar aqui o meu level 4, que foi o level que eu usei nos últimos dois vídeos para explicar path follow e como atirar. E eu vou fazer o seguinte, assim que o meu jogador tomar um hit do tiro, eu vou fazer o câmera shake para mostrar uma forma fácil de fazer o câmera shake. A gente precisa de uma câmera para fazer o câmera shake. Essa câmera aqui, ela usa o lerp para fazer a suavização do movimento e seguir o jogador, mas não importa, serve qualquer câmera. E desde que o seu mapa seja um nó 2D, tá? No meu caso é um tile map e o tile map aqui ele herda do nó 2D, tá? Ele é azulzinho. Se for alguma coisa fixa, tipo esse background que é um canvas layer, não vai funcionar. Por exemplo, no meu level 1 aqui, que os meus blocos e tudo tá debaixo de um canvas layer, então não vai funcionar aqui. O jeito correto de fazer um mapa é usando tile map mesmo, ou qualquer outro tipo de sprite 2D. E essa aqui é a minha câmera, ela é uma câmera 2D comum, que eu adicionei na minha árvore de nós, e eu tenho o meu jogador aqui. Eu vou abrir aqui o script da câmera, e a gente vai começar a fazer a nossa câmera shake bem simples. Então se você não acompanhou no último vídeo, essa câmera aqui, ela faz o lerp para seguir o jogador. Então se você está curioso e não assistiu o vídeo, assiste aqui, vou deixar um card sobre como fazer essa parte aqui, explicando o porquê das coisas. E para o câmera shake a gente vai começar declarando duas constantes. A primeira constante é a força inicial. Vai ser o quanto de força que a gente vai aplicar para fazer o shake. E a segunda vai ser o fade. O fade vai ser quão rápido o movimento vai acabar, o câmera shake vai acabar. Eu deixei esses valores aqui, porque nesse projeto faz sentido. Esse sinal aqui do shake cam eu só vou usar para o jogador poder disparar a minha função que eu vou chamar de shake. Então vamos lá, eu vou criar aqui minha função shake. Então a lógica vocês também adaptem ao seu jogo e tá aqui. O importante é que vai disparar, alguém vai chegar e vai disparar. Agora vamos implementar a função shake. E eu também tenho aqui uma variável chamada shake strength, que começa com o valor 0, tá? O valor inicial, a força inicial é uma constante, 15, e eu vou fazer o quê? Vou pegar essa variável e vou de 15 a 0 durante a ação de shake, de chacoalhar a câmera. E para explicar como isso é feito, é muito simples. A gente vai usar um lerp. Então aqui, tem a minha variável shake strength, que ela começa a 0. Ou seja, não está fazendo nada. Ele vai fazer um lerp de 0 a 0. Então, assim, não vai acontecer nada na câmera. E o que a gente deve fazer, então, no momento que eu quero fazer o shake, né, para disparar ali, quando o meu jogador tomou um hit, está conectado o sinal aqui e vai disparar aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa variável aqui e colocar o valor dela para esse aqui, ó, initial strength, tá? Que é a variável, é uma constante, na verdade, que a gente vai decidir o quanto que vai ser de força. E aí, nesse momento, a variável que era 0 foi para 15 e a gente vai usar ela aqui no process, tá? O process, lembra, ele passa uma vez a cada frame, então ele passa várias vezes por segundo, 60 vezes por segundo. E aí, esse shake strength aqui, que vale 15, ele vai ser interpolado, tá? Do valor inicial 15 para 0, com uma força, que é essa conta aqui, shake fade. E aí vocês mexam aqui também depois nesse shake fade para ver o que acontece, tá? Mas o fade é o quanto de tempo que ele demora para ir para 0, para terminar o movimento. Então vou fazer um lerp. Se você não sabe o que é lerp, eu tenho um vídeo aqui recente sobre lerp, tá? Eu explico direitinho o que é, com alguns exemplos. Eu vou fazer o que? Eu vou mexer no offset da câmera, tá? E o offset é só mexer realmente no offset, é da onde a referência da câmera vai. Vou dar um exemplo visual aqui do offset. A câmera, o ponto zero dela está aqui bem no meio da tela. O offset está aqui, é a primeira propriedade dela. Se eu botar menos 10, x negativo, vai para a esquerda. E o ponto do meio não mexeu. Ou seja, a gente tirou a referência da câmera e deslocou no eixo X. Eu posso fazer isso no eixo Y. E o câmera shake ele funciona exatamente isso. Ele vai pegar valores aleatórios de offset do X e Y e vai mexer, tá? Para dar esse efeito de shake. E a gente faz exatamente isso. A gente pega o offset e mexe. Tá? O offset, como a gente viu, é xy, é um vetor 2. Então, a gente tem que ter uma função que gera um vetor aleatório. E esse valor de x e y vai ser exatamente a nossa variável shake strength, que começou em 15. Então, ó, uma função random offset vai me retornar um vetor 2, x e y. Então, vai retornar um vetor x e y, tá? O valor de x é esse aqui, ó. É uma função randômica, esse range f de float e range, tá? É um range
randômico que, entre duas variáveis do tipo float, tá? E eu vou colocar de menos shake strength, que é o valor daquele momento do shake strength, até o mais. Então ele vai variar de menos 15 até 15. E para o y é a mesma coisa, ele vai pegar um valor randômico, pode ser menos 15 até mais 15, pode ser menos 1 e 10, tá? Um valor aleatório, e vai jogar o offset para aquele lado. E no próximo frame vai ser a mesma coisa, vai jogar para um valor aleatório, só que não vai ser mais 15, tá? Porque a gente fez uma interpolação do shake strength. A interpolação ele pega o valor 15 e vai até 0, que está aqui. Então, assim, vai mudando o valor de acordo com o lerp, tá? É uma interpolação. E também a gente vai usar esse valor de referência para gerar um valor aleatório de x e de y. E esse valor vai diminuindo, vai ser de menos 15, né? Não exatamente de menos 15, mas pode ir de menos 15 até 0 e vai ficando cada vez menor esse range, tá? Porque o interpolation ele faz exatamente isso, ele pega os pontos entre 0 e 15, faz uma interpolação, pega, né, diminui, sei lá, para 14 e vai fazendo assim, tá? Tipo, ele vai pegando o range e vai colocando até chegar nesse 0 durante algum tempo, tá? E o tempo é baseado aqui no shake fade. Então é assim que funciona o camera shake. Esse é o jeito mais simples de fazer. A gente tem duas constantes que vão decidir o valor inicial da força e mais ou menos a duração. A gente tem a variável que vai pegar e fazer exatamente o movimento. É uma variável float. Vai ser a nossa base do número randômico. A gente tem a função que vai gerar um vetor randomicamente entre mais e menos esse range. E a gente vai pegar no process e vai aplicar isso no offset. E aí o que eu dou de sugestão, que eu não vi em nenhum lugar, nenhuma documentação, mas também pode ser frescura minha, a gente não mexe no offset se esse shake aqui for menor que 0.1, tá? Então eu dou um if a nossa variável maior que 0.1, pode ser até 0.05 aqui, para dar um pouquinho mais de liberdade. E aí vai fazer o offset. Isso por quê? Porque tem casos que fica 0, 0, o vetor retornado aqui fica 0, 0, 0 ponto alguma coisa, 0, 0 ponto alguma coisa, e fica muito tempo mexendo no offset. Eu achei melhor colocar o if só para garantir. Mas funciona sem o if também. Então vamos fazer sem o if, só para vocês verem o resultado. Sem o if, o resultado visualmente é o mesmo do que com o if. O que a gente pode fazer é só fazer um print aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor aqui, eu vou salvar ele numa variável intermediária, então a gente colocar aqui um print dele, tá? E aí vocês vão reparar, olha, vocês podem reparar que disparou 13.600 e sei lá quantas vezes e fica direto aqui, ó, mexendo no offset entre menos 0 e 0. Para mim isso não faz muito sentido. E aí um jeito que eu achei de otimizar o código, ó, até travou aqui meu computador, mas é fazer isso daqui, ó, colocar um if se não for 0, na verdade, né? Você pode colocar 0, mas sei lá, eu achei assim bom. Aí agora eu tomei um tiro lá e o processo rolou 48 vezes, tá? Então esse if aqui dá uma otimizada no código. Falo isso porque não faz muita diferença se for jogo para PC, porque o poder de processamento é muito maior do que um do celular. Mas pensando em jogo mobile, eu acho importante a gente otimizar onde der para otimizar. Esse if aqui salva alguma coisa de processamento. E o código final é esse aqui. Então eu vou deixar aqui, então. O projeto está lá no GitHub, eu vou atualizar. Então vocês vão baixar a partir de hoje já atualizado com isso. E lembrando que nesse projeto temos aqui o vídeo que eu fiz recentemente sobre atirar, o vídeo que eu fiz sobre lerp, o vídeo que eu fiz sobre path e path follow 2D, e o projeto na verdade surgiu de uma playlist que eu tenho sobre jogo completo na Godot, tem 9 episódios também. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe aí um comentário do que você achou desse Camera Shake. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este. Muito obrigado e até a próxima.